casa espírita e quando eu assisti a palestra eu não me identifiquei, porque eu estava incorporado por uma entidade que era bem mais inteligente do que eu, porque eu falava coisas que nem eu mesmo conhecia. Oi? Tudo bem, gente? Boa tarde. É sempre um prazer estar novamente nessa casa, né? Eu adoro casas espíritas pequenas, é impressionante, eu acho aconchegante, é gostoso, não que as grandes não sejam boas, mas eu gosto desse calor, nosso tamanho assim, né? Eu acho bem interessante essa proposta de estar próximo a todos. Vocês também? Sintonia e afinidade. E aí, vamos estabelecer uma sintonia hoje? Não. Talvez, né? Se a gente tiver alguma afinidade, vamos ver. Orlando, semelhante a muitos de nós, foi um espírito que na sua reencarnação anterior fracassou. Passou um tempo recolhido nas regiões inferiores do plano espiritual, passando por aquele período que a maioria de nós conhece, todo mundo aqui que assistiu os livros, filmes espíritas, né? Nosso Lar e os outros filmes, livros básicos como Nosso Lar, sabe o que é umbral. E Orlando passou aquele tempo no cantinho do pensamento lá no umbral, mais de 10 anos, refletindo sobre a sua situação. Foi recolhido por intercessão de vários amigos e familiares para a colônia Nosso Lar. Chegou em Nosso Lar como um reencarnante que não conseguiu cumprir o seu plano reencarnatório e ficou em Nosso Lar durante vários anos se preparando para reencarnar novamente na crosta e continuar o nosso processo evolutivo, porque esse processo é quase longo. Não vamos dizer que ele é eterno, mas ele é longo. Nós precisamos de muitas reencarnações para poder chegar até o estágio de espírito puro, que só esse não precisa mais reencarnar. E Orlando, após essa falência, esse fracasso, ficou durante muito tempo planejando uma reencarnação. Outro fator muito comum nos últimos, principalmente 200 anos, é que pessoas que tiveram grandes falências recebem a oportunidade de nascerem médiuns, principalmente nos últimos 200 anos. Com o advento do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, foi acrescido nos planos reencarnatórios a possibilidade maior do que antes da pessoa nascer, reencarnar com a mediunidade de serviço, a fim de acelerar o processo, porque de outra forma precisaria, por exemplo, de várias reencarnações num ritmo normal. Quando a pessoa tem a oportunidade de nascer com a mediunidade, fazer serviço em prol ao outro, ele encurta esse caminho. Podemos usar como exemplo Ivone do Amaral Pereira. Na própria trilogia que ela escreve, ela mostra que durante as últimas 3 reencarnações, antes de ser Ivone, ela foi suicida. E no momento que ela iria reencarnar para ser Ivone do Amaral Pereira, por intercessão de vários espíritos, entre eles Bezerra de Menezes, ela recebeu a oportunidade. Bezerra aumentou, apresentou para ela o plano reencarnatório e falou: minha filha, não precisa nem dizer das suas dívidas, você sabe como o seu nome está comprometido no Serasa de Deus, né? No SPC de Deus, palavras minhas. E aí você tem a oportunidade aqui, ou nascer cheio de complicações, como acontece muitas vezes com o suicida, que é a consequência do ato que ele cometeu, né? Se jogou na água, vai nascer com vários problemas respiratórios, tomou veneno, problemas gastrointestinais, se atirou de altura, hidrocefalia, anencefalia e várias outras coisas. E você tem a oportunidade de nascer médium, com o seu trabalho, ajudar um monte de pessoas e ganhar o lucro desse trabalho por Cristo. E aí você não vai ter essa reencarnação
com um componente de expiação tão grande. Aqui de prova com a mediunidade, aqui só expiação. E lógico, como qualquer um de nós, né, de bobo nós só temos os olhos azuis, com a exceção da Vanessa que realmente tem olho azul. Então de bobo a gente não tem nada, agarrou a mediunidade. Orlando foi a mesma coisa. Apresentaram para ele, só expiação ou uma expiação com a mediunidade. O que é que ele agarrou? O mesmo que eu agarrei, mediunidade, né? Ninguém é doido. Ou melhor, a gente é louco, mas nessa hora tem um pouco de lucidez, a ajuda de Deus. E ele se programou para fazer um trabalho mediúnico, mas daqueles trabalhos mediúnicos mesmo, dentro do movimento espírita, e ele fez um programa tão audacioso que ele disse: eu não vou casar, porque eu não posso me distrair com o casamento, nem com os filhos. Não que o casamento, grifo, atrapalhe a mediunidade, mas o programa dele não comportava ele gastar algum tempo dando atenção para outras pessoas familiares de primeiro grau. E aí ele nasce com essa incumbência de fazer um trabalho, se programou com vários mentores que ele ia ser o instrumento desses mentores e reencarnou. Conta ele que quando ele saiu de nosso lar, haviam tantos espíritos que fizeram intercessão por ele, que gastaram crédito do cartão de crédito espiritual, sendo avalista da reencarnação dele, que no momento que ele foi acoplar com o corpo, um grupo de espíritos, entre eles um espírito superior, que o nome dela é Veneranda, que é ministra do nosso lar, eles cantavam a música Hosana nas alturas para a reencarnação de Orlando, ele partindo para reencarnar, para acoplar o corpo físico. Todo mundo cantando, louvando a Deus por aquela reencarnação e por aquele plano reencarnatório audacioso. E ele reencarna. Chega no corpo físico, aí é outra história. Aí é emoção, não é não? Ou não está emocionante para vocês? Não? Não é? Nossa, é impressionante, é um negócio, né? Interessantíssimo que acontece. Alguém aqui acha que não pode ter acontecido com vocês o mesmo que aconteceu com Orlando? Hã? Nós ficaríamos surpresos com as intercessões que nós recebemos antes de nascer nesta atual reencarnação nossa. Muitos de nós estamos no mesmo clichê que Orlando. Muitos. Ficaríamos assustados. E aí Orlando reencarna, com 16, 17 anos, começa a dar aquelas sinais de mediunidade ostensiva. Como estava no planejamento dele, o que é que acontece? Logo se apresenta o Espiritismo, porque ele era um médium que programou o serviço. A espiritualidade vai cumprir sempre o plano reencarnatório. Se você programou que vai ter filho com uma certa idade, você vai encontrar o pai que programou ser pai desses filhos. É fatal. A espiritualidade sempre vai colocar os recursos. Se você tiver que escrever esse livro, o espírito que seria o responsável pela obra vai chegar perto de você. E aí vamos escrever o livro, está no período que a gente programou. Só não escreve porque o encarnado não quer, mas ele nunca vai deixar de aparecer para escrever o livro. Ou seja, o recurso lá sempre vem. É infalível. Porque Deus é dono de toda a riqueza e não falta recurso para Deus. Ele vai vir, programou, vai vir. E no Orlando não foi diferente. Deu 16 anos, ele começou a dar sinal de mediunidade, leva logo para a casa espírita, porque já está no tempo. Evangeliza e tal. E Orlando, com a memória emocional do trabalho, começou a fazer os estudos, se preparar, se mostrou médico, começou a psicografar, psicofonia, vidência, clarividência.
bem exuberante, psicografia exatas, com nome, endereço, parece a Mayra Rocha, parece o Orlando Carneiro, aquelas psicografias que tem em Brasília, no Mato Grosso, que o dá nome, cor do olho da pessoa que está dando uma psicografia do Espírito. Quem recebe a psicografia não tem a menor dúvida, você não vê uma pessoa questionar. Igual a Chico, por exemplo, chamada essa mediunidade Cartas do Além. E Orlando era assim, ninguém duvidava da mediunidade dele, ele também não duvidou. Mas, como prova da nossa reencarnação, como desafio, a gente traz a memória emocional do nosso plano, mas também traz a nossa memória emocional das vivências. E Orlando ficou 40 anos em nosso lar, preparando para que a memória emocional do estudo sobrepujasse, vencesse a memória emocional do fracasso de antes. Porque bastou ele se formar num curso de médium, incrível médium, as pessoas falando Orlando, aí vem um companheiro inspirado por espíritos adversários de Orlando na reencarnação que ele fracassou, que foi religioso, e fala assim: nossa, você não acha melhor a gente pedir uma contribuição para as pessoas que vêm aqui no centro? Uma contribuiçãozinha, R$50 para quem assistir sua palestra, é barato, só para pagar o aluguel. Ó, a tentação. Mas lá no curso de médium do nosso lar, e quando ele estudou aqui, não leu a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça, porque de graça recebeste. Mas a tentação vai vir sempre atrás de nós. Num lado a tentação, no outro lado os ensinos dos Espíritos. Num lado as mãos que querem nos segurar embaixo, e no outro lado as mãos que querem nos elevar. Porque cada um de nós aqui estamos em um andar de um edifício espiritual. Cada um está em um andar. Alguns podem estar no mesmo andar, mas esse edifício aqui, que nós aqui que estamos agora na Florescer, encarnados e desencarnados, estamos em vários andares diferentes. E tem pessoas querendo puxar nosso pé para ficar no mesmo andar, porque descer a gente não pode, é da lei, a gente só pode estacionar ou subir. E tem um monte de gente querendo segurar nosso pé para a gente não subir, e outras pessoas querendo subir, que a gente suba. O que é mais fácil? Permanecer no mesmo lugar, porque ao longo de várias reencarnações nós somos mais vencidos pela nossa preguiça, pela nossa falta de fé, do que vencedores com a nossa fé. Então, muitas vezes, nós ainda fracassamos porque nós repetimos padrões comportamentais do passado. Por isso é que, muitas vezes, a influência inferior vence a superior, porque a superior é igual a subir uma montanha, exige esforço de subida. Ficar parado não exige esforço. Claro, é física. E aí Orlando começou a receber inspirações como essa, sendo que essa foi a principal. Cobre pelo seu trabalho uma contribuição mínima, porque se você trabalhar, e as argumentações são ótimas, são convincentes, para aquele que não presta atenção, não vigia os ensinamentos da espiritualidade, mas eles são extremamente eloquentes na hora de defender as teses dele. Dizer, olha, vamos cobrar uma contribuição mínima, porque se você trabalhar, você vai ficar 8 horas fora do centro. Mas se a gente cobrar R$10 para cada pessoa que vem aqui, a gente consegue lhe pagar um salário e você fica 8 horas dedicado no centro. Não é convincente isso? Mas está errado. Está errado. Ele não precisa ficar o dia inteiro no centro. Afinal de contas, ele reencarnou para quê? Para ajudar a multidão ou para ajudar ele mesmo? Ele não é missionário. Quem nasce só para ajudar o outro são os missionários, foi Jesus Cristo. Nós que somos espíritos em prova e expiação, nós viemos para vencer a nós mesmos e não sacrificarmos, deixarmos de exercer as coisas que nós temos que fazer em nossas vidas para dedicar a nossa vida toda ao outro. E aí Orlando esqueceu esses detalhes, porque dentro
dele tinha o desafio da ambição de viver bem materialmente, viver no luxo, viver ostentando. E aí Orlando, depois de muitos anos, vivendo esse trabalho, começou logicamente a ser abandonado, ou melhor, a palavra correta não é abandonado, mas ele começou a se distanciar dos orientadores do bem, porque o orientador do bem não pode ser conivente com o erro. Como o Bezerra de Menezes vai usar um companheiro aqui nesta casa para dar receituário homeopático, como ele fazia com Chico Cobrando. Aí quando chega um espírito aí, ele pergunta, mas nossa, que coisa estranha, Bezerra de Menezes conhece o espiritismo e está cobrando agora para dar receita, ele dá apoio a esse trabalho? Não pode, porque Deus não faz meio errado para chegar no certo, Deus só faz certo para chegar no certo. Não tem cima do mundo, não tem mais ou menos. Erasto, discípulo de Paulo, falou no Evangelho segundo o Espiritismo: deixe de acreditar em 10 verdades, mas não acredite em uma mentira. Porque as verdades são eternas, a gente vai aprender depois. E a mentira pode nos derrubar hoje. E aí Orlando chegou à maioridade, fazendo trabalhos mediúnicos, porque ele não deixou de ser médium, acoplado com as trevas. Porque os benfeitores não conseguiam mais acessar o Orlando. E Orlando, chegando nesse estágio, sem o apoio da espiritualidade superior, porque ele mesmo se distanciou, tinha programado não casar, não ter filhos, conheceu uma mulher. E aí conheceu essa mulher, matrimoniou, casou e teve um filho, um príncipe das trevas, que tinha que reencarnar por ela, porque ela tinha um compromisso com esse espírito, muito inferior, e ele, como se colocou ali como candidato a ser marido dela, por opção dele, não por plano reencarnatório, se tornou o pai daquele homem. E aquele homem foi o enviado para infernizar a vida dele. A partir daquele nascimento, ele não conseguiu mais exercer a mediunidade, porque a criança aterrorizava a vida dele, desencarnou em um infarto fulminante. Foi novamente recolhido para o plano espiritual, para as regiões inferiores, viver novamente aquele clichê, ficou vários anos nas regiões inferiores. Depois de muito tempo, a mãe, os familiares recolheram ele, ele voltou para a estação de partida, nosso lar. Chegou lá, ainda médium, e vivendo um processo interessantíssimo que André Luiz relata, que ele mesmo desencarnado tinha todos os efeitos da mediunidade, tinha clarividências, tinha clareaudiência, ele continuava vendo e ouvindo os espíritos que ele ouviu durante o fim do trabalho, ele continuava vendo os espíritos das trevas, ouvindo os espíritos das trevas, tendo pesadelos horrendos enquanto estava se tratando em nosso lar. E ele, conversando com André Luiz, ele disse que depois de chegando lá, questionando por que os espíritos abandonaram ele pediu uma audiência com o espírito mais evoluído que tinha na colônia, Veneranda. Ela e o governador são os mais evoluídos, e ela não aceitou falar com ele no primeiro momento, porque ele não estava pronto para ouvir. Depois de alguns anos, 6 exatamente, Veneranda aceita ter uma entrevista com ele, e após ouvir mais de 1 hora de argumentação e reclamação do Orlando, ela simplesmente disse para ele: meu irmão, eu facilmente consigo lhe dizer o desafio que fez com que você fracassasse novamente. Você viveu o espiritismo prático, mas esqueceu da prática do espiritismo. E por isso, voltou aqui na mesma condição que saiu, com os débitos agravados. Sintonia e afinidade. Há de se perguntar: nós hoje estamos estabelecendo sintonias com o que nos faz cumprir o nosso plano reencarnatório ou não? Como saber isso? Qual a diferença entre sintonia e afinidade? Vamos pensar que a afinidade não
pensar num rádio analógico, aqueles que tinham dial por várias frequências, tá? Tinha lá 88.9, 90.1, as rádios, né? AM ou FM. Afinidade é essa faixa inteira. Sintonia é quando você acha uma rádio. Você achou a rádio, saiu o som, a gente sintonizou com algo. Vamos começar assim. Primeiro ponto para a gente verificar se nós estamos indo no caminho do nosso plano reencarnatório, como é que está a nossa saúde emocional? A ansiedade é um sintoma, é uma bússola de que nós estamos indo por um caminho equivocado ou uma velocidade equivocada. A ansiedade é fruto da bússola interior que está nos dizendo, igual a mulher do GPS, estou refazendo a rota, recalculando a rota. Ansiedade é esse sintoma. Porque quem está vivendo em paz de espírito é o sintoma único e inequívoco de que está no caminho planejado. Palavras de André Luiz, podemos fazer um estudo sobre o tema. Joana de Anjos também tem um estudo sobre isso. Então, os processos de ansiedade, principalmente a ansiedade acelerada, é sinal de que a nossa programação era ir para a serra e a gente está em Viana. A mulher do GPS está gritando. Só falta dizer, tu está perdido, está louco. E aí depois vem os processos de depressão profunda e várias outras consequências dos distúrbios emocionais que nascem muitas vezes de uma inquietação, de uma ansiedade. Ninguém fica com problemas emocionais, transtornos obsessivos compulsivos, depressão, sem primeiro ter passado por esses estágios iniciais de inquietação, de ansiedade, perda de sono. É só uma avalanche. Alguém aqui conhece uma pessoa que viveu a depressão ou está vivendo a depressão, porque a depressão não se cura, né? Definitivamente. A pessoa estabiliza, controla e pode até não ter sintoma nenhum. Mas alguém aqui conhece alguém que vive esse processo e que está no processo depressivo, não se tratou, ainda não está estabilizou. E essa pessoa diz assim, nossa, eu durmo e acordo tranquilo. Eu não conheço nenhum. Quando eu tive depressão, eu não conseguia dormir regularmente. Ou dormia pouco ou dormia muito. Você não vê a pessoa estabilizar o sono. Não consegue acordar em paz, não consegue dormir em paz, não consegue ter bons sonhos. Sempre é distúrbio. Isso é a nossa bússola que está gritando. No Orlando, a vida inteira dele, a bússola gritava. Mas faltou a observação do ensinamento do Cristo. Olha, ora e vigia. Por que a espiritualidade fala tanto para a gente orar? Orar é exatamente parar e olhar o GPS. Olhar simbolicamente é isso. Para e olha se é a rota que você se sente em paz. Porque se alguma coisa está cutucando a cabeça, é porque nós não estamos no caminho que nos leva à paz. A gente não pode cometer o equívoco de achar que Chico Xavier, que Irmã Dulce, que Madre Teresa de Calcutá, que Francisco de Assis, que Allan Kardec, que são pessoas que hoje a gente sabe que venceram na reencarnação deles, você só sabe no final, que eles viviam processos, né, de inquietação, falta de paz, falta de sossego. Eles viviam dores. Diferente. Dores. Isso, planeta de prova e expiação. Mas você não vê essas pessoas viverem esses processos
do que eu estou falando. Esse é o sinal que vai nos guiar para nós sabermos se nós estamos na direção que está a nossa felicidade. Porque qualquer coisa diferente disso é exatamente a mulher do GPS espiritual dizendo: observa aonde está indo, o que está fazendo. Porque muitas vezes nós nos equivocamos e achamos que o fato de nós estabelecermos sintonias com algo, aquilo é bom. Nem sempre quando estabelece sintonia, e muitas vezes quando estabelece sintonia não é bom. Aqui não tem nenhuma criança, né? Então eu posso falar. Quantos de nós tivemos relacionamentos em que o sexo era maravilhoso? Terminava o sexo e a gente não sabia o que fazer. O que aconteceu? Por que o relacionamento sexual era tão bom e o resto não era bom? Simples. Era sintonia. Não havia afinidade entre as pessoas. Sintonia, basta nós termos uma carência para estabelecer. Uma pessoa totalmente diferente da outra estabelece sintonia. Só que sintonia engana, porque sintonia dá a impressão de que aquela coisa é para nós, e não é. A gente estabelece sintonia com o nosso obsessor. Um bom exemplo. E o nosso obsessor muitas vezes não é afim conosco. Ele está nessa faixa do rádio e nós estamos aqui. Mas o ódio que nós estabelecemos um com o outro, ou o ódio de um lado e a falta de perdão no outro, fechou sintonia. Mas não há afinidade. Só que a afinidade nos engana muito. Quando nós tomamos uma droga, consumimos uma droga e nos sentimos bem, a gente acha que a droga nos faz bem, mas não, só estabeleceu sintonia. E é isso que a sintonia nos pega, porque no primeiro momento a sintonia dá a impressão de que ela é algo bom. E nem sempre é. Para ser bom, é preciso desenvolver afinidade, porque afinidade é você ter várias sintonias seguidas, frequentes, em vários campos da vida, não em um só. Estabelecer sintonia é facílimo, afinidade não. Porque a afinidade precisa respirar nas mesmas faixas, querer habitar no mesmo andar do edifício. Na sintonia, alguém que mora no quinto visita alguém que está no terceiro, tem uma relação sexual e depois não entende o que está fazendo no terceiro. Como um companheiro que eu conheço, um amigo, que ele disse que dormiu com uma menina e quando ele acordou e passou o efeito da bebida, ele disse: olha, eu vou ser bem sincero com você, se meu braço não fizesse falta, eu tinha cortado ele e saído, porque ela estava dormindo em cima do meu braço. Aí eu acordei quando eu não acredito que eu dormi com essa menina, eu conheço ela, não tem nada a ver comigo. A vontade, Flávia, era cortar meu braço, deixar meu braço e ir embora. Eu digo, olha um exemplo de sintonia. Estabelecer sintonia com uma pessoa que não tem afinidade. E aí nós temos que nos perguntar, nós estamos estabelecendo sintonias com o quê? O que a gente anda ouvindo? Qual tipo de música a gente está ouvindo? Porque nós... Aí você diz, eu não estabeleço sintonia com nada. É impossível. Impossível. Porque nós, igualzinho, vou começar o inverso. Nós somos formados por átomos. Átomos é um núcleo e vários elétrons ao redor. É isso que gera o magnetismo. Semelhante ao Sol, que o peso do Sol, a gravidade que ele gera, segura os planetas, porque se o Sol parar de exercer a atração, a Terra se afasta. E o sistema solar todo se desintegra. Nós somos o centro, nós somos o Sol da nossa vida.
Nós exercemos um magnetismo que atrai as pessoas e as coisas da nossa vida. O nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, nossos obsessores, nossos colegas de centro espírita, da igreja evangélica, da igreja católica, do trabalho, todos foram atraídos pelo nosso magnetismo. E aí, como é que alguém aqui pode dizer que não está sintonizando com nada? Claro que está. E se nós não estamos felizes com os astros que orbitam ao nosso redor, é porque nós estamos sintonizando as baixas frequências. A maioria de nós, quase a totalidade, faz o caminho inverso. Fica perguntando, por que o traste desse homem está na minha vida? Essa não é a pergunta. Por que esse homem homofóbico, machista? Eu gosto de gente loura e ele sei lá que cor que ele é. Né? Eu gosto de um marombado e ele não faz academia, não gosta. Eu gosto de cachorro e ele gosta de gato. Por que Deus, eu me apaixonei por esse homem? Não, essa é a pergunta errada. O que é que eu estou vibrando? Com o que é que eu estou sintonizando que eu atraí? Me desculpe, essa coisa. Essa é a pergunta. E quem se faz essa pergunta? Raramente, porque o problema está no outro. Está no outro. É aí que está o nosso desabor. É por isso que o tratamento na casa espírita não dá certo. Porque a gente quer resolver o problema no outro. O problema está ali. E paz, eu estava contando aqui para a Vanessa, minha namorada, que eu conheci uma pessoa que ela teve um choque ao descobrir que existe terapia comportamental felina. Ela está com problema com o gato dela e uma amiga dela recomendou. E ela pagou R$200 para o terapeuta fazer uma análise do que estava acontecendo de errado da relação dela com o gato. Aí a terapeuta felina, terapeuta comportamental felina, chegou e falou, olha, eu vou analisar aqui e vou te dizer o que você precisa mudar para a sua relação com a gata ficar boa. Ela disse, o quê? Eu vou pagar R$300, vou comprar uma ração de quase R$30 para eu mudar para minha gata ter uma boa relação comigo? É assim. Serve para os gatos e serve para os humanos. Quem tem que mudar somos nós. Fica aí, nós, viajando na maionese, esperando que o outro mude. Fica aí. Porque enquanto não houver a mudança, independe do outro. Eu vou tirar ele aqui, ó, esse, me desculpe, traste da minha vida, vai aparecer outro. Porque a energia, às vezes pior, melhor difícil. Porque a energia que eu estou emitindo é a mesma, então o planeta que eu atraio tem que ter a mesma massa. Porque o fato da Terra ter a distância que ela tem do Sol está relacionado à atração que ela sofre. Que Júpiter tem está relacionado à atração que ele sofre. E ele sofre essa atração por quê? Por causa da massa dele. Ou seja, a Terra está aqui por causa dela. O Júpiter está aqui por causa dele. Então a questão não é o outro, é sempre nós. Tem que fazer o caminho inverso. Se isso está aqui porque eu atraí. E ele não caiu ali. Esse é o desafio. E o Espiritismo veio para nos mostrar isso, nos trazer as ferramentas. Para a gente entender isso definitivamente, porque enquanto nós estávamos sentados num banquinho de madeira, nada contra nenhuma outra doutrina, ouvindo o outro pregar, colocando a culpa no diabo,
a gente não se movimentava para fazer o trabalho doloroso que é se melhorar. Porque é um trabalho doloroso largar o velho eu para fazer o novo eu aparecer e com o novo eu atrair coisas diferentes. E às vezes essa mudança ela é tão verdadeira e tão profunda que um dia a gente acorda e o traste se transformou. Porque ele olhou assim e disse assim, caramba, o que ele fez melhorou ele, olha como a pele dele está bonita, está nascendo até cabelo. Eu vou fazer, sabe o que? Que eu não sou bobo? Eu vou me transformar também. Percebe que é tudo nosso? Tudo que está fora do lugar na nossa vida só tem um responsável. Qualquer pessoa que está na doutrina espírita e entendeu isso, vai dar um salto de evolução. Vai dar um salto de evolução e a gente vai parar de cometer os erros que a gente comete em colocar para exportação o que o outro está fazendo. Um companheiro espírita estava na fila de uma lotérica. E um conhecido dele, que ele chama de macumbeiro, um candomblessista, estava na fila e um passou na frente do outro e naquela discussão acalorada, o candomblessista, o espírita falou assim, meu irmão, toma cuidado comigo, hein? Ameaçou o outro, conhecido, mas eles não se bicam porque um não concorda com a religião do outro. O espírita falou, toma cuidado comigo. O umbandista falou assim, toma cuidado por quê? Eu posso mandar uma macumba para você. Você que tem que tomar cuidado comigo. Aí ele disse, você pode tomar cuidado comigo sim. O candomblessista falou, você vai fazer o quê? Jogar um evangelho segundo o espiritismo na minha cabeça? Para que a gente tem essa mania de tocar música para doido dançar? Para quê? A pessoa percebe que ela é complicada, que ela é problemática, que ela está nos desafios dela, como espírito, está passando pela tormenta lá. Para que a gente se mete no campo de estabelecer sintonia com essas pessoas? Aí a pessoa pega uma arma, pega um pau, fala ofensas, e a gente que tinha esse conhecimento fica chateado com Deus. Como é que sabemos disso e a gente toca música para doido dançar? Se o nosso irmão, na nossa visão, está totalmente distanciado dos valores evangélicos. Mas mesmo sabendo disso, a gente cria confusão. Ou melhor, se mete em confusão no outro, e às vezes até cria. Às vezes percebe que a pessoa é violenta, é problemática, é complicada, é viciada, está cheia de transtorno, está perdida em si mesma, o GPS dela está dando volta. E a gente vai e se relaciona com essas pessoas em todos os campos da vida, profissional, afetivo. Aí as meninas falam assim, nossa, é impressionante quando eu tenho o dedo podre. Os meninos também, né? Ela é diretora de um departamento feminista. Se eu sair daqui, eu vou ouvir um monte. Ela, por que as meninas? Os meninos também. Mas é porque as mulheres confessam mais isso. E aí não observam por que nós atraímos pessoas com comportamento abusivo. Pode observar, as pessoas que atraem pessoas abusivas, muitas delas têm dependência emocional. E aí o outro, que é abusivo, no primeiro momento se mostra como um extremo fornecedor de carinho, de atenção, de dedicação. O carente acolhe aquilo como a melhor maravilha do mundo, até que ele percebe que dominou, que controlou, que conquistou. Aí começa o abuso. Quem tem que corrigir é quem? Quem tem a dependência emocional.
Eu vivo falando isso hoje nas palestras. O Espiritismo tem todas as ferramentas que a gente precisa para se iluminar. Uma delas, né, que o Espiritismo é algo que independe de religião, é algo muito maior do que a religião. O Espiritismo é a ciência do universo. E do mesmo jeito que Deus apresentou o Espiritismo para a Terra, Ele apresentou a psicologia, a psicoterapia. E eu digo, muitas vezes não vai resolver você fazer somente a desobsessão. Faz terapia também. Porque enquanto não resolver o que está aqui dentro, né, vai continuar com o comportamento de antes. E nem todos os problemas que estão aqui dentro vai resolver na palestra. A palestra é terapêutico, mas não é terapia. Tem algumas cabeças de nós que os parafusos estão tão soltos que precisa de um trabalho mais específico. Tem que fazer terapia, tem que buscar mais conteúdos terapêuticos fora da casa espírita. Que não é abandonar o Espiritismo, é exatamente executar o que o Espiritismo diz, porque na questão 919, o que é que os Espíritos dizem lá, gente? Quando Allan Kardec pergunta, qual conselho a gente poderia dar para nós nos evoluirmos, sairmos do lugar, sair do terceiro andar e para o sétimo, aí Santo Agostinho vai e fala, conhece a ti mesmo. Conhecendo a nós mesmos, nós vamos descobrir o porquê. Com um depoimento rápido, há vários anos atrás, antes mesmo de me casar, hoje eu sou divorciado, eu tinha um comportamento que, só para vocês entenderem o que é o poder da terapia. Salvador, Novo, Trio Elétrico, Axé Music, vocês imaginem a confusão. A gente saía, se a gente voltasse no carnaval, sem menos de 30 conquistas, os colegas nos expulsavam do grupo. E aí a gente carrega comportamentos aparentemente simples, inofensivos para a vida inteira, não imaginando que ali a gente está executando um comportamento de um programa que foi instalado em uma reencarnação anterior na nossa infância. Então eu fui criado por um pai que não sabia, por ignorância, que a gente chegava na praia e ele simplesmente olhava todas as mulheres, não estava nem aí, falava mesmo, não falo isso de respeito a ele. Ali fulano é totosa, fulano é bonita, fulano é aquilo, e a gente, 8 anos, 7 anos, nesse comportamento o tempo todo. Às vezes até ele saía conosco com uma companheira dele. Mesmo minha mãe estava em casa, saía, minha amiga do trabalho, nossa, a empresa é grande, hein? Haja amiga. Mas criança não vai entender isso. Adolescente e tal, e quando você se vê ali, está sendo instalado um programa na nossa cabeça. Vários programas são instalados durante a infância. E ali, instalou o programa, é um programa que faz a gente sintonizar com essas coisas. Então eu nasci em um ambiente onde não havia respeito pela mulher, porque para a gente era muçulmano, podia ter 30 mulheres, isso era normal. Primeiro, segundo, a gente não respeitava quem era homossexual, porque ouvia-se, né, ele e outros homens falarem que isso era uma aberração, que teve um menino lá, o menino está namorando com o menino. Se houvesse uma mulher que ela usasse uma roupa mais curta, era, na época, nem lembro o termo que se chama piriguete e tudo, então ali fosse instalando programas na cabeça da gente, instalando programas. Quando a gente assume a maioridade, a gente começa a sintonizar com essas frequências. E nós somos o resultado desses programas que foram instalados lá atrás, nessa infância ou na infância de outras reencarnações. Quando nós estamos com esses problemas, o que é que vai tirar um programa e colocar outro? Conhece a ti mesmo. Às vezes tem tanto programa ruim que tem que fazer terapia para instalar novos programas. Senão não sai.
Somente a terapia me fez ver que quando eu não desrespeitava uma namorada, eu não estava desrespeitando ela, eu estava desrespeitando a mim mesmo, que é aquele ato. O mal que a gente pratica no outro, a gente carrega dentro de nós mesmos. E o mal fica ali, ó, igual um pica-pau cutucando. Ó, você está indo na direção errada, você está fazendo coisa errada. Quando esse pica-pau fica durante muito tempo, André Luiz, no livro Evolução do Mundo, diz que ali ele vai instalar uma doença, uma zona de predisposição mórbida, que é o ponto do nosso corpo físico que a gente tem mais vulnerabilidade. Não existe fazer mal ao outro. O mal que a gente pratica, primeiro está fazendo mal a nós mesmos. E pasmem, quando Emmanuel, no livro Roteiro, diz assim, porque eu não soube disso antes. Quando nós temos o comportamento de criticar muito uma postura, olha, gente, essa tarde valeu só por isso aqui. Se você esquecer todo o resto e levar isso, você levou a essência da nossa conversa. Olha o que Emmanuel diz. Quando nós temos o hábito de criticar a postura de alguém, nós estabelecemos no nosso psiquismo uma faixa de vibração que conecta e estabelece sintonia com aquele ponto que a gente está criticando. Mas que fulano é ladrão, fulano é viciado, fulano é isso, fulano é gordo, fulano é mentiroso, fulano é fofoqueiro, fulano é isso. Aí ele diz que o padrão vai se estabelecendo, se estabelece, e aquela energia retorna para nós, e ele diz, é invariável. Leia a 8ª lição do livro Roteiro, quando ele diz, é invariável. A pessoa que é o acusador, depois de um tempo, estará na mesma posição do acusado. A maior falta que eu cometi na minha vida, eu fui fazer revisão. E eu era extremamente crítico disso. Eu perdi meus cabelos quando eu li essa frase, essa lição do Emmanuel. A crítica nos fará sintonizar com um elemento da nossa crítica e nos levará ao ponto do erro, para que a gente aprenda a não julgar. É brincadeira? A vida é extremamente cheia de recursos, de possibilidades, de tudo de bom que Deus pode nos fazer, mas ela nos exige responsabilidade. Viver bem exige postura de responsabilidade. E quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidade ela nos pede para que nós tenhamos esse retorno no bem. Eu adoro assistir filmes espíritas, adoro literatura espírita, e outro dia nós fomos no cinema ver novamente O Nosso Lar, e eu paguei um ingresso só para assistir um filme, e acabei assistindo um filme e um espetáculo, porque eu chego no cinema, é pouquíssimas pessoas, chegando lá só tinha um casal, e lógico, eu não vou perder a piada, cheguei no casal, e perguntei assim mesmo, vocês estão encarnados ou desencarnados? Aí a menina assustou e falou assim, por quê? Mas não, eu quero saber, porque só tem a gente aqui, às vezes vocês estão desencarnados e podendo vocês. Aí você é médico, eu sou espírita. Aí ela falou, eu perguntei, você é espírita? Ela disse, eu não sou espírita não. Eu assisto conteúdo espírita no YouTube ou Netflix. Aí eu delirei, eu digo, nossa, esse ingresso valeu. Cultura espírita. Ela assiste cultura espírita no Netflix e no YouTube. Eu digo, já valeu meus R$12. Já ficou show de bola esse negócio aqui. E aí eu ficava com o olho na tela. Ela falou, eu inclusive estou conhecendo ele. Trouxe ele para ver um filme espírita. Não. Essa mulher é igualzinha àquele filme. Não tem aquele filme do Will Smith que é Hit, o conselheiro amoroso? Essa mulher tem que ser conselheira de relacionamento. Porque como é que tu conhece? Está conhecendo uma pessoa
e disse, ó, vamos assistir um filme espírita. Olha, gente, eu ficava com o olho na tela, o olho dele dois. Aí chegou logo no início do filme, tá lá André Luiz tomando água da lama, todo desengrenhado. Tem um homem lá preso numa árvore tomando chicotada. E o homem lá, o crush dela, o candidato a namorado dela, ela pegava e segurava o rosto dele aqui, ó. Ele não estava olhando pro filme, não. Eu aqui tentando entender, eu lá no filme aqui, e ela segurando e conversando com ele. Eu digo, ela está segurando ele. Porque se ele olhar aquilo ali, ele vai dizer, essa mulher é louca, eu não vou namorar com ela, eu não quero nada com ela. E logo, e aquele negócio ali, o filme inteiro, ela ficava aqui conversando com ele. Eu digo, rapaz, não pode nem assistir o filme, porque ela não vai deixar, porque se deixar, ela percebe a besteira que ela fez, de levar um candidato para assistir um filme desse. E aquele filme passando um monte de sofrimento. Eu sei que no final do filme, eu cheguei, ainda ia brincar, falei com o Vanessa, eu disse mesmo assim, olha, você conhece? Eu já ia brincar com ele e falar assim mesmo, ó, tem um rapaz sentado aí do seu lado esquerdo que mandou um recado para você. Só que ele não me deu oportunidade, porque ele levantou para ir embora e a gente ficou esperando os créditos do próximo filme, que eles nem quiseram ver. Lógico, né? Ele mesmo saiu, se bateu nas cadeiras. E eu acenava para ele assim, ó, não, tchau, tchau. Ele nem olhou para minha cara. Se eu pudesse ver o pensamento, eu teria visto ele dizer assim, você é dessa seita demoníaca também, eu não quero conta com você. E eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente espera fazer sintonia sem estabelecer afinidade com alguém? A gente às vezes tem esses momentos de distração e a gente não para pensar que para fazer um processo e estabelecer afinidade com alguém, a gente precisa observar, olhar se realmente os dois caminhos podem se encontrar. A gente às vezes quer impor ao outro algo que a gente gosta sem observar. E aí perde grandes oportunidades, porque eu duvido que ali rolou alguma coisa. Ela deve estar no Tinder novamente. Ele bloqueou. Não tem chance. Ou seja, a vida é o tempo todo de oportunidade. A vida é o tempo todo de recurso. Saiamos daqui hoje com a certeza. Nós estamos rodeados de espíritos ávidos por nos ajudar. Ávidos. Incansáveis. Incansáveis. Os mensageiros, para finalizar, André Luiz chega em uma cidade do Rio de Janeiro, numa casa no Rio de Janeiro, e tem uma senhora com 3 crianças. E o Aniceto fala, essa casa é um posto de socorro da colônia Nosso Lar. A nossa irmã, aí André Luiz pergunta, a nossa irmã está nos vendo? E ele diz, ela é médium. Esse homem que nos recebeu à porta, porque André Luiz tentou entrar na porta e não conseguiu. Ele falou, nossa, que interessante, quando eu vou na minha casa, eu consigo penetrar a porta. E por que é que eu não consigo? Ele disse, André, nós estamos em outra sintonia. Ele desencarnou quando tinha 40 anos, deixou a mulher viúva, e como aqui é um posto de socorro e eles são voltados ao bem, dedicados ao evangelho, à oração consistente, diária, a porta espiritual foi construída por ele, e aí não vai entrar sem autorização dele, que é o guardião do lar. André Luiz pergunta, ela consegue nos ver? O mentor dela, nós avaliamos que por ela ser uma média ostensiva, ela vai ver apenas 5% das pessoas que entram na casa, porque entra muitas pessoas na casa, porque lá é um posto de socorro. E se ela visse mais do que 5%, ela teria distúrbio. Eles fazem apenas uma refeição por dia, porque não tem dinheiro para comprar outras refeições. E, no entanto, ali visitam espíritos até superiores. Nós temos recursos infinitos. E se esses recursos não chegam até nós, é porque nossas sintonias são de frequências inferiores
E aí quem vai nos atender, quem vai nos fornecer são espíritos inferiores. Cada mente com os seus pensamentos, cada pensamento com os seus raios, e cada raio vai buscar no universo os raios que eles são compatíveis e que estabelecem sintonias vindo de outras inteligências. Formado o circuito, se estabelece a sintonia de ordem inferior ou de ordem superior. Formada a sintonia, se forma um intercâmbio e aí somos influenciados e somos influenciadores. O resultado de nossa vida hoje é a influência das pessoas que nós nos relacionamos tem sobre nós. E a vida dela é a influência de todos que relacionam com ela. Em síntese, nós poderíamos resumir essa nossa conversa com apenas uma frase, pois o Espiritismo só veio explicar as frases de Jesus, com textos grandes e uma visão científica, mas sintonia e afinidade que nós tentamos falar brevemente hoje se resume em apenas uma frase. A cada um, segundo as suas obras. Boa noite. Querido, obrigado pela explanação. A casa agradece. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Bem, gente, continuando nossa atividade da nossa casa aqui, tem no nosso quadro de aviso, tem algumas atividades da nossa casa, algumas online, algumas presenciais. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só conversar com a gente aqui da casa, tá bom? Nós vamos para a tarefa do passo daqui a pouco. Eu peço a todos que já estão sintonizados, já estão em afinidade com a espiritualidade aqui da casa, que aguardem em silêncio, se possível em oração, mantendo a vibração, que ele vai ser convidado para o passo que vai ser a nossa cabine de passe, tá bom? E eu vou pedir que, estava esquecendo, domingo que vem nós teremos, nesse mesmo horário, outra palestra com José Carlos, da UECEL. Ele vai falar para a gente o tema, o Cristo Consolador. Estão todos convidados a participar. Eu vou pedir para a Terezinha, querida, você faz essa prece de encerramento? Fortalecidos agora, ó Pai, por essa noite de tanta riqueza espiritual, que cada um de nós aqui hoje possamos levar como tarefa de casa uma grande reflexão sobre nossas sintonias, uma grande reflexão sobre nossa preguiça espiritual, e que possamos, Pai, nos mover em Sua direção, nos melhorando a cada dia para alcançar, Pai, aquilo que Tu espera de nós. Que, iluminados por essa grande noite, por essa riqueza aqui encontrada, que a gente possa encaminhar-nos para os nossos lares, sentindo a Sua presença, agradecidos, muito agradecidos por tudo que recebemos aqui hoje e que possamos transferir para os nossos irmãos lá fora. Tudo que aqui recebemos, essa energia, e que possamos elevar nossos pensamentos, nossas preces, para aqueles irmãos que estão sofrendo tantos horrores da guerra, e na nossa rotina podermos melhorarmos a cada dia as nossas atitudes. Vamos em paz e tenhamos uma semana de muita alegria, de encontro diário com o Senhor. Assim seja. Querida, obrigado. Muito boa noite a todos nós. Amém. Tudo bem? Vamos ver.
Obrigado. Desculpa. Você quer tomar? Vai descer.